Olá pessoal, tudo bem? Dando continuidade à nossa série de aulas, agora vamos falar um pouquinho sobre polinômio característico. E você vai perceber que esse assunto é uma continuidade natural do que a gente viu anteriormente. Então, para isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou resolver alguns exercícios e, à medida que os exercícios forem surgindo, a gente vai falando na teoria, tá bom? Ok, então, eu quero começar com um exemplo. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte. Vamos lembrar da aula anterior, que foi que a gente viu. A gente viu que se eu tiver uma transformação t de v igual a lambda v, esse v aqui, ele é chamado de quem? De autovetor. Autovetor, vetor característico, vetor próprio, né? São sinônimos para ele, tá bom? Já esse outro carinha, esse lambda, que é um número, é o chamado de autovalor, tá bom? Lembrando que o autovetor está associado diretamente ao autovalor. E como é que eu posso encontrá-lo? Qual é o método que a gente faz para encontrar? É o seguinte, traz tudo para o primeiro membro, t de v menos lambda v, igual ao vetor nulo. Aí a gente lembra o seguinte, é melhor trabalhar isso daí numa forma matricial, né? T ela pode ser representada como uma matriz quadrada. Vai depender do problema, né? Se você tiver do R3 para o R3, então você vai ter uma matriz 3 por 3, né? Então ficaria T vezes o vetor V, que seria um vetor coluna, né? Menos lambda, que é um número, vezes V, que é uma matriz coluna, né? Ok, isso aqui igual novamente a zero. Eu quero evidenciar esse V, né? Então, como é que eu posso fazer? Eu poderia puxar ele, mas a gente teria um problema, né? Seria T menos lambda, e não faz sentido, porque T é uma matriz e lambda é um número. Como é que a gente pode fugir disso? Simples, eu multiplico aqui, olha, deixa eu apagar aqui, vamos apagar. Eu faço lambda vezes I vezes V, né? Eu acrescento esse I aí, e vocês vão perceber que não altera absolutamente nada, tá bom? Então, agora sim eu posso evidenciar, né? Lembrando que essa matriz I tem a mesma dimensão de V, de T, né? Dessa matriz T associada à transformação. Ok, então eu tenho T menos lambda I vezes V dando zero. Aqui são só matrizes, a gente pode associar um sistema linear e você vai perceber que esse sistema linear é homogêneo. Então, sistemas lineares homogêneos sempre são possíveis. A gente já descobriu isso. E qual é o problema? A gente tem uma matriz dos coeficientes, que seria T menos lambda I. A gente tem uma incógnita V e tem os termos independentes que são todos nulos, né? Nesse tipo de sistema, se ele for possível e determinado, então obrigatoriamente o V deveria ser zero. Não faz sentido, porque esse V aí é o autovetor, né? E a gente não quer que ele seja nulo. Então, deixa eu voltar um pouquinho mais. Quando é que o sistema vai ser possível e determinado? Quando esses coeficientes, ou melhor, quando o determinante desses coeficientes aqui for diferente de zero, né? Porque desse fato vai existir uma matriz inversa e tal, você multiplica em ambos os lados, você descobre que V obrigatoriamente seria nulo, mas eu não quero isso. Então, o que é que eu tenho que forçar? Eu tenho que forçar para que o determinante venha a ser igual a zero, né? Eu tenho que encontrar, na realidade, os lambdas, esses elementos aqui, quiserem, né? Não quiserem, mas quiserem o determinante, né? E façam com que esse sistema seja possível e indeterminado. Outro fato importante é o seguinte, eu não comentei na aula passada, mas a gente conversa agora, inclusive é o nome da aula, né? Quem seria esse determinante de t menos lambda i? Ele tem um nomezinho pomposo, né? Ele é chamado de polinômio característico, que a gente representa com p de lambda, porque o lambda vai ser a variável, né? Vai ser, na realidade, a incógnita aqui. É uma variável mesmo. Outra coisa importante, deixa eu escrever aqui o nome dele para vocês não esquecerem. O nome disso aqui é polinômio característico.
Bom, então se uma questão pedir para calcular o polinômio característico, você já sabe que é o determinante de t menos lambda i. Ah, lembrei. A dimensão desse polinômio característico, logicamente, vai depender da dimensão da matriz, né? Ou do operador linear. Se você está um operador linear do R3 para o R3, então você vai ter muito provavelmente um polinômio característico de grau 3. E à medida que cresce o grau, o problema vai ficando mais complexo, né? Então, tudo bem, a gente já tem todas as ferramentas, agora vamos resolver a nossa questão. A primeira coisa que eu preciso aqui é encontrar a matriz desse sistema, né? E como é que eu faço isso? Eu aplico na base canônica. Vocês devem lembrar que a gente fazia isso, né? Por quê? Porque a base canônica é a mais simples. E lá na frente vocês vão entender que não importa a base, o resultado sempre vai dar o mesmo. Então aqui você teria quem? Você teria 4 menos 1 e 0. T de 0, 1, 0 vai ser quem? Você olha aqui a transformação, né? E aqui vai dar 2, 1 e 1. E para finalizar, T de 0, 0, 1 vai ser quem? Vai ser 0, 0 e 2. Ok? Pelo fato de ser a base canônica, então eu posso ir direto, né? Eu posso descobrir que isso aqui é 4 menos 1 e 0. Isso aqui é 2, 1 e 1. E esse último vai ser 0, 0, 2. Perfeito, concluí. Concluir a primeira parte, né, que foi encontrar isso daí. Agora, deixa eu fazer bem passo a passo, né, para você entender o procedimento. Depois a gente faz um modo rápido, né. Eu quero encontrar esse carinha aqui, né, quem vai ser ele? A gente pega t, que é 4 menos 1 e 0, 2, 1 e 1, e 0, 0, 2. E subtraio de lambda vezes a matriz de identidade de mesma dimensão, 0, 1 e 0, 0, 0, 1. Ok. Esse lambda vai entrar, né? Quando ele entra, ele vai influenciar nessa diagonal, porque todo o resto é zero, né? Então fica lambda, lambda, lambda. Ok. E o resultado disso daqui vai ser quem? Vai ser 4 menos lambda, 2 e 0. Aqui vai ser menos 1, 1 e 0, e nesse último caso, desculpa, aqui é menos lambda, né, porque ele está subtraindo aqui. E aqui vai ficar 0, 1 e 2 menos lambda. Ok, a gente encontrou a nossa matriz. Deixa eu passar o slide só para a gente ter um espacinho. Ok, então continuando, né, a matriz que a gente tinha encontrado, deixa eu colocar aqui, era 4, 2 e 0, era menos 1, 1 e 0 e 0, 1 e 2. Quando eu subtrair por lambda, como ficou? Deixa eu mudar até a cor aqui. Ó. Menos lambda e menos lambda. O polinômio característico, né, vai ser quem? Vai ser o determinante de t menos lambda i, ou seja, esse determinante aqui dessa matriz vai ser exatamente o polinômio característico. Como é que eu resolvo isso? Logicamente, eu tenho que tentar encontrar um método mais fácil, né? Usando o desenvolvimento de Laplace, a gente percebe o seguinte. Eu vou usar essa linha, essa coluna, né? Na realidade, essa coluna aqui. Então, eu tenho assim, 2 menos lambda vezes o determinante da submatriz. Qual é a submatriz? 4 menos lambda, 2 menos 1, 1 menos lambda. Ok. E agora, quanto é que a gente fica? Fica 2 menos lambda vezes esse determinante aqui, deixa eu botar aqui em partes, né? Vai dar 4 menos lambda vezes 1 menos lambda mais 2, ok? E agora, como é que a gente pode fazer? Só desenvolve. 2 menos lambda. Aqui você vai ter, olha, resolvendo esse pedacinho, eu já vou direto, né? Fica lambda ao quadrado. Só destaco uma coisa, é muito importante que você faça detalhadamente, tá bom? Eu estou pulando alguns passos para a gente não perder muito tempo, mas para que você tenha um processo de aprendizagem significativo, é importante que você esteja com a mão na massa. Você pause o vídeo, tente resolver, tá bom? Ok, então continuando aqui, lambda ao quadrado, aqui vai dar menos 5 lambdas, né? Mais 4. Aí tem esse 2 aqui, mais 2, ok.
Então, deixa eu só fazer o seguinte, eu vou já juntar esses dois elementos aqui, né, para a gente não perder tanto tempo. Então, fica mais 6. Ok. Guardem essa informação, porque a gente vai usar ela daqui a pouco. Mas eu quero continuar desenvolvendo para encontrarmos o polinômio característico, né? A princípio é o que a gente está querendo. Então, eu tenho assim, 2 menos lambda, quando eu multiplico, vou começar multiplicando por 2, você vai ter 2 de lambda ao quadrado, você vai ter menos 10 lambdas mais 12. Ok. Agora, usando esse outro carinha, você vai ter menos lambda ao cubo, você vai ter menos com menos mais, vai ficar mais 5 lambda ao quadrado, e aqui vai ficar menos 6 lambdas. Ok. Só reorganizando, você vai ter quem? Você vai ter menos lambda ao cubo, mais 5 lambdas ao... Ou 5 não, 7, né? Porque você tem 2 e você tem 5 ali. Então, fica 7 lambdas ao quadrado, menos 16 lambdas. E o 12 aqui, né? Que sozinho mais 12, tudo bem. Esse carinha vai ser exatamente quem? É o que a gente está procurando, é o polinômio característico, né? Olha, polinômio característico. Deixa eu só colocar aqui embaixo. P de lambda é igual a menos lambda ao cubo mais 7 lambdas ao quadrado menos 16 lambda mais 12. Ok. Agora que a gente fez isso, vamos lembrar que para resolver o sistema, eu quero que esse determinante venha a ser zero, né? Ou seja, os autovalores vão ser as raízes desse polinômio característico. Aí, por que eu pedi para vocês guardarem essa informação? Pelo seguinte, olha, ela é fácil de você não abrir, mas fechar mais ainda, né? Olha, você tem 2 menos lambda. Aqui você tem a raiz desses dois, desse polinômio de segundo grau, vai ser lambda igual lambda linha, né, igual a 2 e lambda duas linhas igual a 3, tá bom? Então, eu posso fazer assim, olha, lambda menos 2 e lambda menos 3. E isso igual a zero. Mas vamos deixar isso igual a zero lá na frente, né? Porque aqui a gente estava calculando o polinômio característico, né? Vamos igualar ele na próxima parte. Ok, então a gente encontrou quem? Só voltando. A gente encontrou como aquele determinante, né, o determinante de t menos lambda i igual a 2 menos lambda, lambda menos 2 e lambda menos 3. Ok, e eu quero que isso seja igual a zero. Eu não preciso resolver mais nada não, porque eu acabei de encontrar as raízes, né? Se eu quiser manipular um pouquinho, eu posso fazer assim, olha. Nesse caso, eu evidencio menos 1, então fico menos lambda menos 2, lambda menos 2, lambda menos 3. Né? Você percebe que ficou igual esses carinhas aqui. Né? Então, eu posso reorganizar da seguinte maneira. Deixa eu colocar aqui em cima para a gente ter espaço. Determinante de t menos lambda i foi igual a zero, né? Mas quem é ele? É igual a lambda menos 2 ao quadrado vezes lambda menos 3 igual a zero. Então, quais foram as raízes encontradas? Lambda 1 igual a 2, lambda 2 igual a 3. Então, só existem dois nesse caso, tá bom? Então, vou chamar assim, lambda 1 igual a 2 e lambda 2 igual a 3. Ok. Para cada um desses casos, a gente vai encontrar um autovetor associado, ou vários, né? Então, olha, para lambda igual a, vou dizer assim, lambda 1 igual a 2, o que, que a gente tem? Um dos métodos é fazer o seguinte procedimento. Eu pego essa matriz aqui, aquela matriz original, né, era 4, 2, 0, menos 1, 1 e 0, e 0, 1 e 2. Isso aqui era t vezes x, y, né? Ou t vezes o vetor v igual a lambda vezes a x, y, z. Resolver desse jeito dá, mas eu acho um pouquinho chato. Então, minha sugestão para vocês fazerem é o quê? É usarem essa mesma expressão. Calma.
essa expressão aqui, ó, t menos lambda i vezes v igual a zero, né? Ela é mais prática. Então, olha, só voltando aqui, a gente teria assim, olha, t menos lambda i seria quem? Isso menos lambda, menos lambda, menos lambda, vezes x, y, z, igual a 0, 0, 0. Fica mais fácil. Ok, e quanto vai ficar? Agora eu tenho que substituir os lambdas, né? A gente disse que lambda aqui era igual a 2, então deixa eu só colocar aqui. Aqui vai ficar 2, 2 e 2. Isso implica dizer que o meu sistema vai ficar 2, 2, 0, menos 1 e 0, 0, 1 e 0. Ok. Vezes o x, y e z igual ao vetor nulo, 0, 0, 0. Ok, isso aqui é um zero, tá bom? Vamos multiplicar aqui esses elementos, né? A gente tem 2x mais 2y igual a 0. Menos x menos y igual a 0 e a gente tem y igual a 0. Se y é igual a 0, então o x é igual a 0 também, né? Então, x igual a 0, y igual a 0 e o z é igual a quanto? Dá uma vontade de dizer que é 0, mas não é, tá bom? Na realidade, o z ele pode ser qualquer valor, né? Se ele pode ser qualquer valor, então a gente pode fazer o seguinte. A gente tem o vetor vai ser 0 no x, 0 y e z, né? Esse elemento aqui é uma observação importante. Z é um real diferente de zero, porque se ele for igual a zero, você vai ter o vetor nulo, né? Então, esse elemento é autovetor associado a lambda igual lambda 1, né, igual a 2. Ok. Isso quer dizer o quê? Se, por exemplo, você tiver assim, ó, lambda ou y igual a 1, né? Então, olha, você teria se y igual a 1. Você teria, então, o vetor 0, 0, 1. Concordam? Ao aplicar a transformação t de 0, 0, 1, nem precisaria eu imaginar ou eu colocar na expressão, mas eu já sei que o resultado vai ser 2 vezes 0, 0 e 1, ou seja, 0, 0 e 2. Por que eu já sei disso? Porque esse elemento está associado a esse lambda, tá bom? Então, a transformação vai ser o lambda vezes o vetor original. Mas, por via das dúvidas, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode tirar a prova dos 11, né? T de x, prova dos 11 não, prova dos 9, né? T de x, y e z. Isso daqui é igual a 4x mais 2y menos x mais y e y mais 2z. Então, ao substituir aqui esse vetor, o que a gente teria? De fato, né? Na realidade, esse foi um dos vetores da base canônica que a gente utilizou, né? O resultado daria 0, 0 e 2. E a gente, de fato, conseguiu encontrar o que era procurado. Agora eu vou fazer a mesma coisa, o mesmo procedimento. Vamos guardar esse vetor, né? Para a gente não se esquecer. Então, o autovetor. Deixa eu escrever direitinho para não ficar confuso. Eu sou um pouco desorganizado. Então, eu posso dizer assim. O autoespaço associado a lambda igual a 2, né? Então, o subespaço vetorial, né, ou autoespaço associado a lambda igual a 2 é quem? É gerado por 0, 0 e 1, tá bom? Todo o vetor múltiplo dele vai ser um autovetor também. A gente já viu isso no teorema na aula passada. Ok. Mais alguma coisa? Não. Então, vamos passar para o próximo, né? Eu vou também aproveitar muito isso daqui, né? Eu vou, para a gente não perder tempo. Eu tenho, olha, isso menos lambda, isso menos lambda, isso menos lambda. Era a forma original que é essa daqui, tá bom? Do lugar do lambda, agora a gente vai usar 3, né? E olha o que acontece se eu colocar 3. Você vai ficar com 3, 3 e 3.
Isso implica que você vai ter 1, 2 e 0. Aqui vai ficar menos 1, aqui vai ficar menos 2, aqui 0. E esse aqui vai ficar 0, 1 e menos 1. Ok? Isso vezes x, y e z. Ok. Dando vetor nulo, né? Então, quem a gente tem? A gente tem x mais 2y igual a 0, menos x menos 2y também igual a 0 e y menos z igual a 0. Isso implica dizer que o x é igual a 2y, né? Olha, tanto acontece no primeiro quanto no segundo, né? E o y e esse caso aqui de baixo, você tem que o z é igual ao y, né? Ou seja, meus vetores ou autovetores associados a lambda igual a 3 vão ter que formato? Vai ser y, ou na realidade é menos 2y, né? Aqui, olha, eu errei. Desculpem, menos 2y. Aqui o y não tem nenhuma restrição para ele, vai ser y e y de novo, ok. Com y diferente de 0, perfeito. Agora, o que eu posso fazer disso daqui? Se y for igual a 1, então teria assim, menos 2, 1 e 1. Ao aplicar uma transformação linear nesse vetor, não preciso nem fazer a conta, mas eu sei que o resultado vai ser 3 vezes menos 2, 1 e 1, ou seja, menos 6, 3 e 3. Eu vou deixar isso como exercício para vocês. Na realidade, só é substituir naquela expressão, né? Você automaticamente vai encontrar esse resultado. Deixa eu ver outra coisa. O autoespaço associado à lambda, né? Eu coloquei aqui. Vamos para diferenciar. O autoespaço aqui era o autoespaço associado a lambda igual a 2, aqui o autoespaço associado a lambda igual a 3. É gerado por vetores no formato menos 2, 1 e 1. Em outras palavras, todos os vetores que forem gerados por esse vetor específico vai ser um autovetor associado a lambda igual a 3, tá bom? A gente já está terminando essa parte da aula, mas eu quero fazer o seguinte, eu quero mostrar a vocês só um resumo. De maneira geral, né, quando a gente tem uma transformação, quando a gente tem um operador de dimensão n, as matrizes associadas a ele são de ordem n também, né? Então, esses valores, eles vão ser as raízes que satisfazem esse negocinho aqui, né? Vão satisfazer as raízes do polinômio característico, né? Aqui já diz o que é o polinômio característico, né? É um polinômio que vai ter o mesmo grau, né, da transformação, t de Rn em Rn. Lembrando que quanto maior a dimensão, mais complicado seria para resolver, né? E esse carinha vai ser o polinômio característico. Na próxima parte da aula, a gente já resolve mais alguns exercícios e discute um pouco mais de teoria, tá bom? Eu espero que vocês estejam bem, eu espero que vocês continuem bem e até a próxima parte da aula. Um abraço.